Você já ouviu falar da varíola dos macacos ou monkeypox? Para saber tudo sobre essa doença, assista esse vídeo até o final. Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. No início do maio de 2022, um surto de monkeypox foi identificado, com acometimento de pessoas em vários países. Em 21 de maio de 2022, a OMS declarou a existência de um surto global de infecção pelo vírus monkeypox, com uma transmissão documentada entre pessoas que tiveram contato com casos sintomáticos em países não endêmicos. Um total de 16.836 casos foram relatados em todo o mundo, com um rápido aumento desse número, segundo a última atualização do CDC em 20 de julho de 2022. São 74 países com infecção por monkeypox confirmada, sendo que 68 deles nunca tinham registrado essa doença antes. No Brasil, até 26 de julho de 2022, já foram confirmadas cerca de 868 casos. Por ser uma doença nova, a infecção por monkeypox tem muito dos seus aspectos desconhecidos, ainda que estejam sendo estudadas intensamente para uma melhor assistência à população. Por isso, as informações sobre essas doenças podem mudar e serem atualizadas conforme novas informações sobre essa doença forem divulgadas. O vírus monkeypox foi assim nomeada após ter sido primeiramente descoberto em macacos de laboratório em 1958. As lesões de pele do monkeypox parecem as erupções da varíola, podendo ter um aspecto muito parecido a outras doenças infecciosas mais comuns, como as erupções observadas na sífilis secundária, infecção por herpes simples e infecção pelo vírus varicela zoster. Em países endêmicos, a erupção cutânea assemelha-se à varíola. Entretanto, casos relatados no atual cenário apresentam sinais e sintomas variados. Cerca de 30% não apresentam rash sistêmico e cerca de 11% não apresentam nenhuma erupção cutânea. Os primeiros casos foram associados a viagens, porém, atualmente já tem sido constatada a presença de transmissão local. O contato pele a pele, próximo e prolongado, inclusive durante a atividade sexual, parece ser o principal meio de transmissão. Apesar do risco de transmissão generalizada permanecer baixo, a rápida identificação e o isolamento dos indivíduos afetados são fundamentais para evitar transmissão adicional. Os casos, até o momento, foram descritos principalmente em homens e nos que mantêm contato íntimo com múltiplos parceiros. O monkeypox, apesar do nome, tem como principal hospedeiro os roedores, porém, seu reservatório natural ainda permanece desconhecido. Por ser uma doença que é transmitida de animais para humanos, é classificada como uma zoonose. Apesar de classicamente ser considerada uma zoonose, atualmente há a possibilidade de mutações que elevariam a transmissibilidade entre os humanos. O primeiro caso humano foi registrado em 1970 em uma criança no Congo e desde então tornou-se endêmica na África Ocidental e Central. A maioria dos casos foram relatados na República Democrática do Congo, onde milhares de casos acontecem anualmente. É importante ressaltar que a varíola era uma doença frequente, que foi erradicada pela vacinação mundial. O último caso natural de doença foi documentada na Somália em 1977. Após esse período, a vacina contra a varíola foi descontinuada e, por essa razão, uma significativa proteção cruzada que ela oferecia contra a monkeypox foi perdida. Em 2017, um grande surto de monkeypox começou na Nigéria e permanece até os dias de hoje. Pessoas infectadas cruzaram as fronteiras transportando o vírus para vários países. Em relação a casos fora do continente africano, os primeiros registrados foram no ano de 2003, sendo reportadas 47 casos confirmados e prováveis nos Estados Unidos,
além de casos posteriores no Reino Unido, Israel e Singapura. A partir de maio de 2022, os casos de monkeypox foram progressivamente registrados em diversos países na Europa, América do Norte, América do Sul, África, Ásia ou Oceania, ou seja, tanto em locais onde a doença é endêmica quanto em locais não endêmicos. A maioria dos casos confirmados referem histórico de viagens para países da Europa e da América do Norte, ao invés da África Ocidental ou Central, onde o vírus é endêmico. No Brasil, até o momento, há cerca de 868 casos presentes em 14 estados, sendo a maioria no estado de São Paulo. O diagnóstico de infecção pelo monkeypox pode ser feito pela anamnese e achados clínicos, com um destaque à identificação de um vínculo epidemiológico conforme a definição de caso suspeito. O período de incubação é geralmente de 6 a 13 dias, podendo variar de 5 a 21 dias, seguido de um período prodrômico quando se manifesta febre, sudorese, dor de cabeça, dor no corpo e fadiga. Cerca de 1 a 3 dias após a febre, aparece erupção cutânea, que habitualmente afeta o rosto e as extremidades, como as mãos e os braços. Essas lesões evoluem de mácula para pápula, vesícula, pústula e depois crosta. A presença de linfadenopatia é uma importante característica da doença. Para identificar a infecção por monkeypox, observa-se que as lesões são bem circunscritas, profundas e com frequência desenvolvem umbilicação. Também mostra-se relativamente do mesmo tamanho e mesmo estágio de desenvolvimento em um único local do corpo. Aparecem lesões nas palmas das mãos e plantas dos pés. As lesões são frequentemente descritas como dolorosas até a fase da cicatrização, quando começa a apresentar coceira. Devem ser diferenciadas das dermatoses da gravidez, varicela zoster ou infecções sexualmente transmissíveis. Também é importante observar se não existe uma co-infecção com essas últimas. É importante ressaltar, entretanto, que dentre os casos de monkeypox diagnosticado em 2022, apresentações clínicas atípicas também foram relatadas. A erupção pode começar nas áreas genitais e perianal e nem sempre se espalha para outras partes do corpo. Os sintomas e sinais prodrômicos podem ser leves ou estar ausentes. Até a data de 31 de julho de 2022, o Brasil apresentou apenas um caso de óbito pelo vírus. Nos países onde essa doença é endêmica, a letalidade varia de 1 a 10%. Considerando os recursos laboratoriais disponíveis até o momento, o Ministério da Saúde indica apenas teste de biologia molecular. Ainda não estão disponíveis os testes sorológicos e nem a detectação de antígenos, que são recursos que fundamentam as várias plataformas dos testes de diagnóstico rápido. Até o momento, são reconhecidas 3 populações consideradas de maior risco para a forma grave de monkeypox: crianças menores do que 8 anos, pessoas imunossuprimidas e gestantes. Portanto, as gestantes estão entre as prioridades para o diagnóstico laboratorial das infecções, visto que complicações oculares, encefalite e óbitos são mais frequentes nesse grupo. A maioria dos pacientes com monkeypox terá a doença leve e pode ser cuidada em casa. Os pacientes infectados pelo vírus devem ser isolados em um quarto ou uma área separada dos outros membros da família e animais de estimação. Isso é particularmente importante para pessoas que têm lesões extensas e que não podem ser facilmente cobertas, e aquelas com sintomas respiratórios. Se houver necessidade de proximidade com outras pessoas, as lesões da pele devem ser cobertas, por exemplo, com mangas compridas, calças compridas, para minimizar o risco de contato com as lesões da pele. Os membros da família também devem usar máscara facial na presença da pessoa com a patologia. Pessoas com essa doença devem considerar infectadas e isoladas até que todas as crostas das lesões tenham caído e a repitalização tenha ocorrido. A OMS sugere o uso consistente de preservativo durante qualquer atividade sexual por 12 semanas após a recuperação. O vírus monkeypox pode ser encontrado no sêmen e nos fluidos vaginais, e o papel da transmissão sexual do vírus da monkeypox ainda está sendo avaliado.
Existem 2 vacinas desenvolvidas para combater a varíola humana, doença considerada erradicada pela OMS em 1980. Ambos se mostraram capazes de induzir a produção de anticorpos protetores contra a monkeypox e já estão sendo usadas em alguns países. Entretanto, essas vacinas ainda não estão disponíveis no Brasil. A primeira vacina, chamada de Acan 2000, é desenvolvida pela Sanofi e já foi aprovada nos Estados Unidos para a prevenção da monkeypox. Trata-se de uma versão moderna da vacina que foi aplicada nos anos 70 e ajudou a erradicar a varíola humana. A segunda vacina contra a monkeypox é conhecida como vacina Ankara modificada, produzida pela farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic. É uma vacina de vírus vivo, atenuada, não replicante de terceira geração contra uma variedade de ortopoxvírus. Ela é aprovada pela FDA para a vacinação contra a varíola humana e monkeypox, sendo relatada 85% de eficácia na proteção contra a monkeypox. A OMS ainda não recomenda a vacinação em massa na população contra a monkeypox, por não haver dose suficiente. Nos Estados Unidos, a vacinação é recomendada para proteger os profissionais de saúde que têm maior risco de entrar em contato com os vírus, e homossexuais masculinos que moram em áreas onde há maior circulação do vírus e apresentam critérios de maior vulnerabilidade à infecção. Enfim, essa é uma doença que precisa de mais estudos e novas atualizações podem aparecer. Se novas informações aparecerem, eu vou gravar um novo vídeo para te manter atualizada. Por isso, siga meu canal e ative o sininho para quando novos vídeos forem lançados. Tchau!